Bom dia, irmãos. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês a profundidade do significado dessa época de Páscoa, né, para nós como cristãos. Não o significado que o mundo aponta, mas o significado que a Bíblia, a Escritura aponta. E dessa vez usando os relatos, né, dos Evangelhos, especialmente do Evangelho de João, sobre os últimos instantes da vida, morte, né, crucificação e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar usando para isso um material de um livro chamado Em Defesa de Cristo, que na verdade também se tornou um filme, relatando a conversão do pastor Lee Strobel, né? Ele, no livro e no filme, aparece o uso de uma evidência médica, o uso de uma revista e um artigo publicado nessa revista em 1986, chamado Sobre a Morte Física de Jesus Cristo. Publicado em uma revista americana, a Sociedade Médica Americana, uma revista bem conceituada. E eles falam, os autores desse artigo na revista, que inclui médicos e um pastor também, baseado nos relatos históricos, né, confiáveis do Novo Testamento, dos Evangelhos, eles dizem, abre aspas, quando tomados em conjunto certos fatos, o extenso e precoce testemunho de ambos os proponentes e oponentes cristãos, a sua aceitação universal de Jesus como uma verdadeira figura histórica, a ética dos escritores do Evangelho e o pequeno intervalo de tempo entre os eventos e os manuscritos existentes no Novo Testamento e a confirmação dos relatos do Evangelho por historiadores e achados arqueológicos também, isso garante um testemunho confiável a partir do qual uma moderna interpretação médica da morte de Jesus pode ser feita. Então, ele se baseia no relato dos Evangelhos. Podemos começar no relato de Lucas 22:15, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu sofrimento, diz o Senhor. Reunido, né, no cenáculo com seus discípulos, momentos antes da sua crucificação, ele diz essas palavras, né? Desejo ansiosamente comer convosco essa Páscoa, que no original, curiosamente, né, é Pascha, alguma coisa pronunciada assim no grego, enquanto o sofrimento é Pascho, né, é bem parecida a palavra, curiosamente. E depois dessa última ceia, né, com os discípulos, lá naquela Páscoa em Jerusalém, há cerca de 2000 anos atrás, com os seus discípulos, né, eles foram para o Monte das Oliveiras, no Getsemane. E lá no Getsemane, que em aramaico significa lagar do azeite, segundo os historiadores, especialistas, parece que haviam prensas de oliva, né, para fazer azeite de oliva naquela ocasião, naquela época. E Lucas, né, no relato de Lucas, que é médico, ele registra o fato do Senhor Jesus ter sofrido hematidrose ou hemaidrose, aquele fenômeno raro, né, do sangue no suor. Tamanha a sua aflição e agonia diante dos instantes que ele sabia que estavam por vir. E como resultado, né, da hematidrose, se sabe hoje que a pele se torna muito frágil. É uma hemorragia das veias capilares através das glândulas de suor, das glândulas sudoríparas, né? Se conhece hoje esse fenômeno, apesar de ser bastante raro. Acredite-se, com conhecimento moderno, médico, que a perda de sangue deve ter sido mínima. Não deve ter sido muito grande nessa ocasião da hematidrose. Mas numa noite fria, como provavelmente era naquele jardim das oliveiras, isso deve ter causado arrepios e calafrios de frio no Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar, né, que no jardim das oliveiras, onde as oliveiras, né, as olivas, as frutas das oliveiras eram moídas, né, para formar o azeite, isso nos faz lembrar, por exemplo, o Salmo 23, verso 5, né, onde o Senhor diz, o salmista diz, né, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Né? Existem símbolos de fé reformados que também apontam para essa realidade que nós somos ungidos, né? No sentido simbólico, espiritual por Cristo. Então, ele que foi moído, né, naquele Getsemane, né, sentindo tanta agonia que suou sangue. Indo imediatamente para os julgamentos, né, a qual ele foi submetido, o Senhor Jesus foi preso lá no Getsemane e levado a Anás e a Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano.
para o julgamento no Sinédrio, julgamento judeu perante o Sinédrio. E o crime do qual ele foi condenado injustamente era o crime de blasfêmia, né, por ter se declarado, né, Deus e Filho de Deus, né. Na verdade, era uma acusação falsa, porque de fato é Deus, né, e Filho de Deus. Então, os guardas vendaram Jesus, cuspiram nele e o atingiram no rosto com os punhos. Vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? Segundo o relato de Lucas 22:64. Então, mal sabiam aqueles guardas, fazendo isso, que estavam diante de um profeta, rei e sacerdote perfeito, os três ofícios de Cristo. Outro aspecto interessante de notar nesses relatos é que o Senhor Jesus sempre se deparou com incredulidade, né, no seu ministério terreno. E em Lucas 22:67 e 68, isso fica bem claro, né? As pessoas que estavam ao redor dele dizem: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vô-lo disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de modo nenhum me respondereis. Um elemento da incredulidade fazia parte dessas pessoas com quem o Senhor Jesus convivia. Jesus foi levado para o pretório, né, no seu segundo julgamento agora diante dos romanos, né, lá na Fortaleza Antônia, que era a residência oficial de Pôncio Pilatos, né, o governador da província romana da Judéia. Contudo, Jesus não foi apresentado a Pôncio Pilatos como um blasfemo, não fazia sentido lá nesse julgamento romano. Mas ele foi apresentado como rei, né, rei dos judeus. E que isso eventualmente ameaçaria a autoridade romana, né, e o César romano. Então, essa foi a acusação diante de Pilatos, né? Pilatos não fez acusações contra Jesus e o enviou a Herodes Antipas, que era o tetrarca da Judéia. E também Herodes também não fez acusações formais contra Jesus e o devolve a Pilatos. Apesar de Pilatos não encontrar motivos para acusar Jesus, né, o relato é bem detalhado, o povo demanda pela sua crucificação e Pilatos finalmente atende, entregando Jesus para ser açoitado, né, e crucificado. Então, o povo pede, né, solta Barrabás e crucifica Jesus. A flagelação, né, o açoitamento, fazia parte, né, de uma pena legal preliminar para toda a execução romana na época. E apenas mulheres e senadores ou soldados romanos, exceto os que desertavam do exército, eram isentos dessa pena, de tão dura que era. O açoitamento, a flagelação. O instrumento usual que era usado nessa pena era um chicote curto chamado flagellum, com várias tiras de comprimento variáveis, de couro trançado, nas quais pequenas bolas de ferro ou pedaços afiados de ossos de ovelha eram amarrados em vários intervalos diferentes. E isso era usado com o objetivo de enfraquecer a vítima para um estado físico pouco antes da colapso ou da morte na crucificação. Após a flagelação, o açoitamento, os soldados frequentemente insultavam a vítima. À medida que o açoitamento continuava, as bolas de ferro causavam contusões profundas e as tiras de couro e os ossos de ovelhas cortavam a pele e os tecidos subcutâneos, segundo os relatos da interpretação médica moderna. As lacerações rasgavam os músculos esqueléticos subjacentes, produzindo, segundo os médicos, tiras trêmulas de carne sangrando. Esse deveria ser o aspecto do Senhor Jesus e de toda a vítima de crucificação. Jesus foi severamente açoitado no pretório. Não se sabe se foram 39 menos 1, como era, né, a lei, aliás, 40 menos 1, 39 açoites, ou não há relato disso. Mas os soldados romanos, divertidos, né, com o fato da acusação dele ser um rei, zombaram dele colocando uma túnica nos ombros e uma coroa de espinhos na cabeça e um bastão, né, um bastão de madeira, um caniço, como se fosse um cetro, né, na mão direita de um rei, né? Mal sabiam eles que estavam de fato diante do rei. E então cuspiram em Jesus e o atingiram na cabeça com esse bastão, com esse caniço de madeira. Está lá no relato de Mateus 27 a 31. Não há como ler isso e não lembrar, né, de Mateus 12, 20, por exemplo, na versão NVI, diz que o Senhor não quebrará, né, o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, fazendo referência a Isaías 42, 3, apontando para a tremenda misericórdia do Senhor
Tremenda misericórdia por nós. Já na crucificação, falando dos aspectos, detalhes da crucificação, é provável que a prática da crucificação tenha começado entre os persas. Alexandre o Grande introduziu a prática no Egito e em Cartago, e os romanos parecem ter aprendido com os cartagineses. Em sua forma primitiva, na Pérsia, a vítima era amarrada numa árvore ou empalada num poste vertical, geralmente para impedir que os pés da vítima culpada tocasse o solo sagrado daquele país ou daquela região. Isso, de novo, nos remete a uma verdade extraordinária, né? O que Moisés ouviu lá diante da sarça ardente, em Êxodo 3:5. Ouviu as palavras do Senhor, Yahvé, Javé, que disse a ele, a Moisés, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tudo é do Senhor, nesse aspecto, tudo é santo. Os romanos não inventaram a crucificação, mas aperfeiçoaram como uma forma de tortura e pena de morte brutal, tremendamente brutal, projetada para ser lenta e com o máximo de dor e sofrimento possível para o condenado. A crucificação era um dos métodos mais vergonhosos, diz a Bíblia, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas esse método vergonhoso da crucificação e cruel, normalmente era reservado apenas para escravos, estrangeiros, revolucionários, os mais vis dos criminosos. A lei romana geralmente protegia cidadãos romanos da crucificação, exceto em caso de deserção de soldados. O títulos de rendição de Jesus era a placa que foi pregada na cruz, escrito, segundo o relato de João 19:20, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, diz a Bíblia, que está escrito em hebraico, latim e grego, tornando público a condenação daquele condenado à crucificação. Era habitual que o condenado carregasse sua própria cruz até o local do açoitamento, que ficava fora dos limites da cidade, nesse caso no Monte Calvário, na Gólgota. Como o peso da cruz inteira provavelmente era mais de 130 quilos, essa era a perspectiva, então normalmente apenas a barra horizontal era transportada. Era chamado de patíbulo, pensando cerca de 40 quilos, e era colocado na nuca da vítima e equilibrado ao longo dos dois ombros, geralmente com braços estendidos e amarrado a essa trave horizontal chamada patíbulo. O caminho para o local de crucificação era liderado por uma guarda militar romana completa, normalmente, chefiada por um centurião, e um soldado carregava essa placa, esses títulos, com acusação daquele condenado. Fora das muralhas da cidade ficava permanentemente afixada as pesadas estacas verticais, nas quais o patíbulo, essa trave horizontal, era fixado quando o condenado chegava lá com essa escolta de guarda romana. No caso de uma cruz tal, existe essa perspectiva de ter sido usada a cruz como um crucifixo ou uma cruz no formato de T, que é chamada de cruz tal, por causa da letra T, teta tal. Existem evidências para isso, mas essa fixação da barra horizontal era feita por meio de cordas, normalmente na trave vertical já presente no local da crucificação, nesse caso do Senhor Jesus, o Monte Calvário, a Gólgota. No local da crucificação, por lei, a vítima recebia uma bebida amarga de vinho misturado com mirra, com fel, e isso serviria como um analgésico moderado. Mas isso não era por misericórdia dos romanos, na verdade, era para que o condenado suportasse mais tempo vivo, aquele espetáculo horrendo de humilhação. Então não era por misericórdia, mas era para que aquele espetáculo durasse mais tempo, um espetáculo horrendo da crucificação. A bebida servia então para suportar a dor, mas o Senhor Jesus não tomou. É claro, lá no relato de Marcos 15:23. Ele tomou, sim, o Senhor Jesus, todo o cálice da ira de Deus, como nós conhecemos, Não tomou esse analgésico da bebida amarga, vinho misturado com o fel, mas tomou todo o cálice da ira de Deus por nós, no lugar de miseráveis pecadores como nós. O condenado então era jogado no chão ao chegar lá no local da crucificação, no Calvário, no monte da caveira, e jogado de costas com os braços estendidos ao longo do patíbulo. As mãos eram pregadas ou amarradas à trave ao patíbulo, e aparentemente se usava pregos, naquela época pelos romanos, inclusive a partir de achados arqueológicos. Os restos arqueológicos de um corpo crucificado encontrados num ossário perto de Jerusalém, datado basicamente da época de Cristo,
indicam que os pregos eram espigões de ferro cônico, de aproximadamente 15 a 18 centímetros, 5 a 7 polegadas de comprimento, com um eixo quadrado de 1 centímetro de diâmetro. Era mais ou menos essas dimensões. Esse é um instrumento usado em construção civil, né, uma ponteira, parecido com uma talhadeira, mas com uma ponta mais fina. E tem praticamente as mesmas dimensões dos pregos usados na época do Senhor Jesus para fixá-lo, né, na cruz através dos punhos e dos pés, como relato das Escrituras. Então, só para os irmãos terem noção, a dimensão do tamanho do prego usado. Os soldados e a multidão civil frequentemente insultavam e zombavam do condenado, e os soldados costumavam dividir as roupas do condenado entre si, né? Isso como um cumprimento messiânico do Salmo 22, 18. O tempo de sobrevivência do condenado na cruz era tipicamente de poucas horas, às vezes até menos, dependendo da gravidade da etapa anterior, o flagelamento ou açoitamento, flagelação ou açoitamento. Mesmo que a flagelação ou açoitamento tivesse sido mais moderado, se é que pode-se dizer que existe um açoitamento moderado, né? Mesmo que isso tivesse acontecido, soldados romanos poderiam acelerar a morte quebrando as pernas abaixo do joelho, num procedimento conhecido como crucifratura. E os irmãos vão entender daqui a pouco por que isso causava a morte praticamente instantânea do condenado à cruz. Não era incomum que insetos pousassem em feridas abertas nos olhos, ouvidos e nariz da vítima moribunda na cruz. E aves de rapina rasgassem essas feridas, comendo pedaços de carne do crucificado na cruz. Além disso, era costume deixar o cadáver na cruz para ser devorado por animais predadores naquela região. No entanto, pela lei romana, a família dos condenados poderia levar o corpo para sepultamento somente após de obter permissão de um juiz romano, de uma autoridade romana. Para garantir que o condenado não sobrevivesse à crucificação, o corpo não era liberado pelos romanos, né? Não era liberado para a família do condenado, até que os soldados romanos tivessem certeza absoluta da sua morte. Vamos lembrar, meus irmãos, que os romanos eram muito bons, né, na guerra, eles eram muito eficientes, eles tinham práticas de combate, né? Eles sabiam muito bem reconhecer um cadáver, né, nos campos de batalha. Então, as teorias que surgiram, né, que Jesus não tenha morrido, apenas desmaiado, elas não procedem, isso segundo as próprias conclusões desses autores e médicos, né? É improvável isso, especialmente por causa do conhecimento que os romanos tinham em combate. Então, os soldados romanos garantiam a morte dos condenados. Seria vergonhoso, aliás, eles seriam ameaçados, a sua própria vida dos soldados seria ameaçada se eles permitissem que um condenado à cruz sobrevivesse, né? Então, para garantir a morte na cruz, os soldados romanos perfuravam o corpo do condenado com uma espada ou lança. Tradicionalmente era desferido um golpe de lança no coração e uma ferida fatal, provavelmente tinha sido, esse tipo de golpe provavelmente tinha sido ensinado à maioria dos soldados romanos como técnica de combate na guerra. E eles eram muito bons nisso, né, os romanos. Então, nós lemos que no relato, né, lá no Evangelho de João, como um dos últimos maneiras de garantir, né, que o Senhor Jesus morreu na cruz, um soldado perfura ele, né, e sai sangue e água, né? A interpretação dos médicos nesse artigo moderno é que isso tenha sido um derrame pericárdico, né, de uma membrana que está envolta ao coração, e por isso é bem provável que esse derramar de sangue e água seja um efeito disso. Então, com conhecimento da anatomia e da crucificação atuais, pode-se investigar os prováveis aspectos médicos dessa forma de execução lenta que é a crucificação. Aparentemente, cada ferida tinha a intenção de produzir uma intensa agonia. Estou usando aqui palavras traduzidas desse artigo. Os autores desse artigo, eles intencionalmente amplificam, né, essas palavras, usando dor excruciante, né, que é morte de cruz, por exemplo, eles usam muitas vezes. Então, a intensidade da dor e da agonia do Senhor Jesus Cristo como vítima de crucificação fica bem claro para quem lê esse artigo médico. Aparentemente, então, cada ferida era intencionalmente tinha esse objetivo de produzir o máximo de dor. E as causas físicas da morte poderiam ser inúmeras. E para os irmãos entenderem agora por que a crucifratura, né, aquela quebra dos ossos, né, da perna abaixo do joelho, produzia a morte quase instantânea, apesar de não ter sido feita no Senhor Jesus, né, foi feito
dos condenados ao lado, mas o Senhor Jesus, porque os romanos perceberam que ele já estava morto e garantindo apenas com a lança, né, no seu peito, né. Com o conhecimento então, né, anatômico moderno, os autores avaliam isso, né, e a própria a expiração, né, imagine a vítima de crucificação condenada à cruz tendo que respirar naqueles últimos instantes. Se conhece que a expiração, que é o movimento de botar o ar para fora, né, adequada, para fazer isso lá na cruz, o condenado deveria levantar o corpo empurrando os pés. É um movimento conhecido hoje, né, da anatomia. Flexionando os cotovelos e aduzindo os ombros. Para expirar o ar, né, qualquer condenado à cruz deveria fazer esse movimento. Essa manobra colocaria todo o peso do corpo nos tarsos e produziria dores abrasadoras, segundo os autores médicos do artigo. As flexões do cotovelo causariam rotações nos pulsos em torno dos pregos de ferro já pregados, né, em seus pulsos e causaria dores ardentes ao longo dos nervos medianos danificados, segundo os médicos. A elevação do corpo também esfregaria dolorosamente as costas já açoitadas, né, na flagelação contra a madeira áspera da estaca, causando ainda mais dor e sofrimento. Até mesmo cãibras musculares e parestesias nos braços estendidos e erguidos aumentariam muito o desconforto do condenado na cruz. Como resultado de tudo isso, cada esforço respiratório se tornaria agonizante e cansativo, segundo os médicos, levando eventualmente à asfixia. Então, por isso a crucifratura, esse procedimento de quebrar os ossos abaixo do joelho, poderia provocar a morte instantânea por asfixia, porque o condenado não conseguiria mais respirar, especialmente expirar o ar, colocar para fora. Quando nós pensamos nisso, irmãos, pensamos que o verbo, né, como diz no Evangelho de João, a palavra viva, né, o Logos de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o verbo verbalizou dolorosamente na cruz, né? Cristo, o verbo, segundo João 1:1, ele verbalizou pelo menos 7 vezes, né, na cruz, existem relatos nos evangelhos. E como o ato de falar ocorre durante a expiração, o colocar o ar para fora e não para dentro, né, isso deve ter sido particularmente muito difícil e doloroso para o Senhor Jesus. Então, nós temos os relatos das declarações do Senhor Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é uma delas. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele disse para o ladrão crucificado ao lado. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, né, para o discípulo, ele diz. Em outra ocasião, Eli, Eli, lama sabachthani, né, em aramaico, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste, né, fazendo referência de novo ao Salmo messiânico, ao Salmo 22:1. Tenho sede, é outra dessas declarações, verbalizações do verbo na cruz. Está consumado, né, que é conhecido como tetelestai lá no original. E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 7 declarações dolorosas, 7 verbalizações dolorosas do verbo vivo, o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então os autores desse artigo dizem que permanece incerto se Jesus morreu de ruptura cardíaca ou de insuficiência cardiorrespiratória, né? Através da asfixia, por exemplo. Mas, pensem bem, irmãos, é impossível fazer exumação desse cadáver, porque o Senhor Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Nós lembramos que a manjedoura está vazia, né? Falamos recentemente do Natal, né? A encarnação do Verbo. Nós lembramos que o túmulo está vazio, né? A sepultura de Jesus está vazia, como as próprias mulheres naquela manhã, né, da ressurreição perceberam lá no relato de João. Mas nós sabemos que o trono de Cristo está cheio, o trono do Rei está repleto da sua glória. É impossível fazer uma exumação desse cadáver, até porque nem se sabe exatamente, sabiamente, onde está esse túmulo, né? E seria impossível fazer de qualquer forma, porque o túmulo do Senhor Jesus está vazio. Ele é um Deus vivo, presente. Então a conclusão desses autores médicos nessa revista médica, nesse artigo que estamos usando é, abre aspas, a conclusão final deles: claramente o peso das evidências históricas e médicas indica que Jesus estava morto antes que a ferida ao seu lado fosse infligida, e apoia a visão tradicional de que a lança enfiada entre as costelas, né, pleura lá no original, provavelmente perfurou não apenas o pulmão direito, mas também o pericárdio e o coração, e assim garantiu a sua morte, né, através daquele extravasar de
sangue e água. Então é impossível que o Senhor Jesus não tenha morrido. É isso que eles dizem, numa avaliação médica objetiva, né, moderna, baseada nos relatos confiáveis históricos, especialmente no Novo Testamento. Aliás, mais confiáveis do que muita literatura secular, né, como base histórica. Então, mais detalhes sobre isso, né, sobre o sofrimento vicário do servo sofredor, o servo do Senhor. Os irmãos podem ler o texto que vai de Isaías 52:13 até Isaías 53:12, né? Aquele trecho impressionante, né? De profecia, né? Profetizando ali 700 anos antes de Cristo, né? Em Isaías, detalhes extraordinários do que aconteceria naquela cruz do Calvário. Os irmãos podem ler depois com calma esse trecho. Eu finalizo lendo de novo um resumo do Evangelho, um dos melhores resumos que eu conheço, um texto do pastor Stephen Yuille, que diz: o infinito tornou-se finito, o Criador se tornou uma criatura. Ele, que fez todas as coisas a partir do nada, nasceu de uma mulher. Ele, a quem os céus não podem conter, estava contido no pequeno útero de uma mulher. O pão da vida estava com fome, a água da vida estava com sede. O maior descanso estava cansado, a maior alegria estava triste. A maior fúria e o maior favor se encontraram na cruz do Calvário. O maior ódio, o maior amor se manifestaram naquela cruz. Infinita justiça foi satisfeita e infinita misericórdia foi garantida na cruz do Calvário. Estamos enriquecidos por sua pobreza, preenchidos por seu vazio. Estamos exaltados por sua desgraça, curados por suas feridas. O texto de Isaías 53 deixa muito claro isso. Estamos confortados por sua dor e justificados por sua condenação. Graças a Deus pelo seu dom inefável, citando 2 Coríntios 9:15. Louvado seja o Senhor Jesus, o Verbo encarnado que nasceu no Natal, comemoramos, celebramos há poucos meses atrás. E o Deus que morreu por nós, intercedeu por nós, crucificado uma morte vergonhosa na cruz, com esse nível de sofrimento e particularmente esse artigo, esses detalhes trazem de forma mais vívida, mas ele ressuscitou depois do terceiro dia, é um Deus vivo, ressurreto, e isso deve fazer todo sentido para nós. Deus abençoe, irmãos, essa Páscoa, todos vocês e suas famílias. Louvado seja o Senhor Jesus, glorificado seja o nome dele sempre.